Olá, estamos iniciando mais um Direto ao Ponto e hoje vamos falar sobre um tema que é muito especial, que é sustentabilidade na pecuária. Nosso convidado de hoje é o Caio Penido. Caio é presidente do Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC, e do GTPS, que é o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável. É sócio-diretor da agropecuária Água Viva e da Encruzilhada Fields. Também é membro do Conselho de Administração do Grupo Roncador. No Vale do Araguaia, Mato Grossense, é um dos responsáveis pelo Núcleo de Articulação Agroambiental, intitulado Liga do Araguaia, onde participa de projetos ligados à pecuária sustentável, implantados em parceria com organizações públicas e privadas, tanto nacional quanto internacional. Caio, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bom? Olá a todos, um prazer estar aqui participando. Importante esse debate, melhorar essa informação, esse conhecimento, principalmente aí para o consumidor de carne urbano, aí para ele estar antenado com o que a gente está fazendo no campo, no interior, aí no Mato Grosso, que é o grande produtor de carne do Brasil. Obrigado pelo convite. Imagina, Caio. Nós que agradecemos aí a sua participação, uma honra tê-lo aqui conosco. E nada como começar o ano, né, trazendo aí o tema de sustentabilidade na pecuária, mostrando para o consumidor final que, de fato, é uma realidade, né? Então, para a gente começar, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como é feito o trabalho da Liga do Araguaia, né, como que funciona, para o consumidor entender um pouco mais. A Liga do Araguaia é um movimento de pecuaristas ali do Vale do Araguaia Mato Grossense. Já estamos aí há quase 6 anos articulando. E surgiu muito desse desejo de fazer justiça aí ao produtor rural, ao estado do Mato Grosso, ao próprio Brasil como um todo, né? Quer dizer, um país que tem todas as condições, talvez o único país grande produtor de alimentos que tenha todas as condições para garantir uma produção sustentável, que garanta onde nossa legislação já garante a conservação da biodiversidade por lei, né? Então a gente pode continuar produzindo esses alimentos, a gente pode adaptar nossos modelos produtivos para ser uma produção de baixas emissões de gás do efeito estufa, e fazer tudo isso dentro desse compliance da legislação ambiental brasileira, né? Então, promovendo essa regularização ambiental também, acho que seriam os 3 principais pilares aí da Liga. Promover essa intensificação sustentável das áreas que já foram desmatadas, mas estão com baixa produtividade. Ao promover essa intensificação, a gente melhora o balanço de carbono por arroba produzida, por quilo de carne produzida, e, ao mesmo tempo, promovendo a regularização ambiental, onde garante a conservação, né? Então, essa é a nossas principais bandeiras. E aí, um estado com mais de 60% do seu território destinado à conservação, o Brasil também, mais de 60% do seu território destinado à conservação. Uhum. Mesmo com tudo isso, a questão do desmatamento termina sendo um calcanhar de Aquiles, né, para nós. Então, a gente tem que trabalhar essa imagem da carne, tentar colocar a carne do Brasil, a carne de Mato Grosso, como potencialmente a carne mais sustentável do mundo. Esse é o nosso desafio. Acho que a Liga surgiu um pouco dessa insatisfação aí do produtor rural com a imagem que a sociedade tem do produtor rural, do pecuarista. Então, como que a gente vai reverter isso? Vamos tentar, então, provar com parcerias com instituições sérias, com o Embrapa, com o Imaflora, com o IPAM, vamos com o JBS, com a Dow AgroScience, quer dizer, a gente tem parceria com indústrias, com ONGs e com instituições públicas, quer dizer, para a gente tentar vencer essa batalha e mostrar que é possível produzir conservando a biodiversidade e melhorando o balanço de carbono. Legal, Caio. E quando a gente fala de sustentabilidade, né, a gente fala do famoso, né, tripé da sustentabilidade, que pega as dimensões aí ambiental, social e econômica, né, do próprio produtor. Como que você vê que a sustentabilidade como um todo ela foi sendo desenvolvida aí nos últimos anos na pecuária e, na sua visão, né, como que vai ser daqui para frente?
Bom, quando a gente fala no tripé aí da sustentabilidade, né, o que sempre está mais em evidência é a parte ambiental, né? Sim. Mas as outras duas não são menos importantes, né? Quer dizer, a parte trabalhista, eu acho que o Brasil tem uma legislação trabalhista bem rígida, então, a partir do momento que o produtor rural está seguindo a legislação brasileira, ele já está garantindo um cumprimento, aí, um atendimento às demandas dos colaboradores, um respeito às condições de trabalho. Então, na minha opinião, basta atender aí a legislação, as NRs. Tem também uma preocupação, às vezes, nessa parte social com as comunidades no entorno, né, das propriedades ou das indústrias frigoríficas, quer dizer, também tentar promover, ao mesmo tempo que você promove o desenvolvimento do seu negócio, da sua fazenda, você também tentar proporcionar um desenvolvimento sustentável regional para essas comunidades, empregando mão de obra local, promovendo capacitação, até uma capacitação técnica mesmo para essas comunidades se adequarem aos novos tempos, né, de uma pecuária hoje muito mais intensiva e tecnológica, quer dizer, você tem que estar antenado em várias coisas. Não é aquela pecuária antiga que você toca a fazenda meio na larga, né, meio como dá, sem ter muita profissionalização. Hoje em dia, para você conseguir estar no mercado da pecuária, daí a gente cai na parte econômica do tripé aí da sustentabilidade. A saúde econômica é fundamental para a permanência desse produtor na atividade pecuária, né? Então, ele tem que estar se modernizando, ele tem que estar se intensificando. A gente tem a possibilidade, em algumas regiões, de acordo com a vocação da terra, a vocação do proprietário, a gente pode integrar a pecuária com outras culturas, como é o caso da integração lavoura-pecuária, é o caso da integração lavoura-pecuária-floresta, ou a pecuária com a floresta no sistema civil pastoril, quer dizer, temos uma curva de aprendizado a ser vencida para a gente conseguir emplacar esses novos modelos de integração lavoura-pecuária-floresta. Então, a capacitação dos funcionários, capacitação das comunidades no entorno se torna essencial para perpetuar esses avanços e para o Brasil se consolidar cada vez mais como o grande produtor de carne sustentável do mundo. E daí caímos no terceiro pilar aí, que é o ambiental, que é o que mais chama atenção, né? É o que mais gera polêmicas. Exatamente pelo Brasil ser a maior biodiversidade do planeta, né? Por ainda existir essa biodiversidade conservada no Brasil, ela se torna o nosso calcanhar de Aquiles. Quer dizer, os países que nossos concorrentes aí no mercado de carne, né, como Austrália, Estados Unidos, a própria Europa, ali, França, Irlanda, né, já não tem esse pacote de biodiversidade conservada, né? E também não tem condições de ter uma pecuária de baixas emissões de gás do efeito estufa. Então, algumas pessoas preocupadas com o meio ambiente, com as mudanças climáticas, atacam o nosso desmatamento como uma fonte de emissão, né, de gás do efeito estufa. Quando você desmata e termina queimando essa madeira, esse carbono vai para a atmosfera, proporcionando aí as mudanças climáticas. Então, tem uma frente de atuação que termina atacando um pouco o nosso agro em função do desmatamento, que é pensando na questão ambiental, na sustentabilidade do planeta, mas temos também, né, uma frente de países concorrentes concorrentes do Brasil no mercado mundial, né? Estados Unidos e Austrália disputam com o Brasil o mercado asiático forte. Europa disputa o próprio mercado interno europeu conosco, né? Então é uma briga interna ali. O Brasil é muito competitivo, consegue fornecer uma proteína animal de alta qualidade, com sustentabilidade. Então ele é uma ameaça para esses países, para esses mercados, né? Então tem uma parte desse fogo também contra o Brasil que é promovido por concorrentes nossos que não conseguem ter a biodiversidade que nós temos, que não conseguem ter uma produção de baixas emissões, e realmente é assustador, né? O Brasil,
nos últimos anos cresceu muito, de uma forma muito rápida, e esses países, às vezes, não têm outra alternativa a não ser atacar o Brasil, né? E é isso que a gente tenta combater um pouco, através de ciência, através de parcerias, aí tentar provar que nós somos sustentáveis e podemos ser muito mais, né, Juliana? Podemos ainda melhorar muito, mas se for passar a régua hoje, nós estamos bem melhor do que nossos concorrentes, né? Legal, nesse sentido, pensando nesse cenário aí de alta concorrência, né, Caio? A nossa carne aí produzida de forma sustentável, e principalmente a carne carbono neutro, ela tem um super potencial no mercado, né? Internacional como um todo. Sim, porque por nós termos um clima tropical, né, isso proporciona a possibilidade da gente fazer as integrações, né? Então, a Europa, Estados Unidos, a maior parte aí do hemisfério norte, como tem um período do ano com neve, nesse período do ano você não consegue ter uma vegetação perene, né? Um capim perene que fica o ano todo ali, permitindo esse carbono estar fixado no solo. E no Brasil, quando a gente entra com a integração lavoura-pecuária, por exemplo, né? Na hora de plantar a semente de soja, você desseca o capim, né? Essa matéria orgânica que está no solo, ela permanece no solo. Quando você planta a semente da soja, a semente da soja se utiliza desse carbono que estava já na raiz do capim para crescer, né? Junto com a luz, ela faz a fotossíntese, vai pegando esse carbono e vai usando esse carbono, tanto da atmosfera quanto que já está no solo, para crescer a planta. Então, proporciona ao Brasil uma condição única, né? Uma produção agropecuária tropical, que a gente pode produzir o ano todo. Então, na mesma terra, a gente pode fazer 2 safras, né? E a permanência desse carbono no solo dá essa condição única para o Brasil aí de ter uma pecuária de baixas emissões, ou até uma pecuária carbono neutro, né? Que o carbono neutro é a pecuária que está integrada com a floresta de eucalipto, né? Hoje é a metodologia que está validada pela Embrapa. Então, o eucalipto em si, o tronco da árvore, a árvore, as folhas, é o que a gente chama de carbono visual, né? Esse da soja que eu expliquei, a soja está se alimentando do carbono do solo do capim e está crescendo. A soja é o carbono, né? Depois, quando você desseca a soja para colher, o capim já está vindo de novo e se alimentando do carbono no solo também, para crescer. Então, na integração lavoura-pecuária, a gente mantém esse carbono fixo no solo, ele não vai mais para a atmosfera. E quando entra com a floresta, é o carbono visual. E daí é uma metodologia comprovada e garantida, e visualmente comprovada, comprovável, né, visualmente, de que está tendo fixação de carbono, está tendo retenção, sequestro de carbono da atmosfera e fixação tanto no solo quanto no fuste. Então, se o mundo está preocupado com biodiversidade, se o mundo está preocupado com mudanças climáticas, nós somos a potencial solução para isso, né? Os outros países tropicais também são solução. A gente tem a solução. Então, o mundo, talvez, os bem-intencionados, né, ao invés de só atacar, deviam vir nos ajudar, né, a implementação da legislação ambiental brasileira, o Código Florestal Brasileiro é um dos mais conservacionistas e restritivos aí do mundo, mas ele precisa ser aplicado, ele precisa ser implementado. Então, a gente tem um desafio de lidar com essa biodiversidade, que é um desafio gigantesco. Então, quem quiser ajudar mesmo, ajudar na implementação do Código Florestal, ajudar nessa questão do carbono. O consumidor final, né, Juliana, que vai comprar uma carne, ele deve olhar se tem certificações, se tem comprovações, como que ele pode começar a selecionar essa carne por qualidade, como ele já faz, né, mas também analisando essa questão ambiental, quer dizer, se estiver seguindo a legislação, né, todos os frigoríficos hoje já têm o seu sistema de verificação de rastreabilidade, já garante o cumprimento da legislação brasileira, onde garante a conservação da biodiversidade, aí variando de 20% a 80%, dependendo do bioma, né? Mas quanto mais informação esse consumidor tiver, eu acho que mais interessante, talvez ele tenha que se comprometer a pagar um pouco mais por uma carne, como ele paga mais por uma carne de qualidade, com marmoreio, ele também começar a analisar
essas outras características, né? Essa carne gourmet, desse mercado gourmet de churrasco, está caminhando para uma coisa como um vinho, né? Então, você vai olhar as características dessa carne, a raça, a idade de abate, marmoreio, mas também a região de onde ele vem, se é floresta amazônica, se é Pantanal, se é Cerrado, é Mato Grosso, é Goiás. Eu acho que tudo isso termina interferindo também é quase um blend, né? Quer dizer, interferindo no sabor, na experiência de comer essa carne, quando você sabe dessa história, termina até te dando sensações diferentes aí na experiência do churrasco, do almoço, quando a gente está conversando com os amigos e consegue ver a origem da carne, a história daquela carne, né? Eu acho que é uma tendência aí muito interessante. Com certeza, Caio. É um sonho, mas eu tenho certeza que a gente está caminhando para isso, né? Hoje, pegando a carne mesmo, olhando a embalagem, a gente já tem muito mais informações aí do que os anos anteriores, e com uma maior rastreabilidade, que o Brasil caminha para isso também, cada vez mais a gente vai conseguir ter essas informações ali na gôndola, né? E bom, acho que, né, pelo que você comentou também, sustentabilidade é uma coisa sistêmica, né? E no caso da pecuária, a gente tem que olhar para toda a cadeia de valor, né? Desde a da produção até o varejo, até o consumidor final, como você comentou. Numa entrevista recente que você deu no broadcast Agro do Estadão, você defendeu um pacto entre produtores, ONGs e a própria indústria, né, para uma pecuária mais sustentável. Como que seria esse pacto? Juliana, essa questão é assim, a gente tem uma missão, né, de promover essa carne, de melhorar nossa sustentabilidade, mostrar para o mundo tudo isso que eu falei, que a gente pode produzir mais, atendendo essa demanda asiática e de segurança alimentar, né, que a gente pode produzir mais, atendendo essa crise mundial de necessidade de mais proteína animal, melhorando o balanço de carbono, né, atendendo essa demanda mundial por mudanças climáticas aí, e fazer tudo isso ainda conservando a biodiversidade. Só que a gente percebe que tem uma estratégia global de conservação da biodiversidade, né, que não leva em conta as regionalidades aí do nosso Código Florestal, de todo esse nosso compliance ambiental. Então, essa agenda global, liderada aí por fundações filantrópicas de multinacionais ou por ONGs internacionais, as corporações ambientalistas mundiais mesmo grandes, eles abrem o mapa do mundo, né, e falam, ó, Europa, Estados Unidos, é redução de emissão de gás de efeito estufa, quer dizer, redução de utilização de combustíveis fósseis, e Brasil é o umidificador do mundo, né, é o prestador de serviços ambientais do mundo. Então, eu concordo que o Brasil tem essa vocação, mas a gente tem que regulamentar isso, né? Não adianta, porque termina que essa estratégia de conservação global, ela termina difamando o Brasil, né? Às vezes de propósito, às vezes sem querer, para ela convencer as lideranças mundiais, então ela precisa pintar um cenário, às vezes, pior do que está, né? A gente passando a régua hoje, no final do dia, o Brasil ainda está aí com mais de 60%, aproximadamente 63% do seu território conservado ou destinado à conservação, quer dizer, temos um pacote de biodiversidade gigantesco, temos um código florestal, né? Então temos muito a mostrar para o mundo. E às vezes essa estratégia global interessada só na conservação termina atingindo pessoas como eu, produtores que estão aí tentando fazer um trabalho sustentável, um trabalho bonito, tentando ser referência aí de produção de alimento, de produção sustentável, e a gente termina se sentindo atingido por essa agenda global, no que eu vejo como um fogo amigo, né? Quer dizer, estamos todos preocupados com a sustentabilidade do planeta, estamos todos preocupados aí como produzir, conservando biodiversidade, né? A fazenda, na minha visão, uma fazenda que atende à legislação brasileira, ela cria condições ideais aí para a preservação da biodiversidade, da fauna, da flora, né? Quer dizer, a fauna, se você tem uma fazenda que você garante que tem reserva legal, né? É a casa.
dessa fauna, da onça, da capivara, da anta, do lobo-guará. Você tem reserva legal a casa, você tem APP, água, né? Você tem casa, água e comida. Numa fazenda você tem muito mais oferta de alimento do que numa floresta intocada, né? Você tem capim, você tem lavoura, você tem milho, você tem soja, você tem... Se a fazenda se compromete a seguir a legislação e não matar esses animais, não permitir a caça, você termina criando uma condição de uma fazenda corredor ecológico, né? O corredor ecológico não é só a região de floresta, de vegetação nativa. O corredor ecológico se torna a fazenda como um todo, né? Então, é isso que a gente tenta mostrar, que um produtor exemplar que faz tudo isso, ele se torna um colaborador nessa agenda também de salvar o planeta, né? Ele está engajado nessa agenda de salvar o planeta, de produzir mais, melhorando o balanço de carbono e conservando a biodiversidade. Então, quando vem essas ações difamatórias, né, que difamam o Brasil de uma forma irresponsável, que difamam a pecuária brasileira de uma forma irresponsável, a gente se sente atingido por um fogo amigo, porque a gente está nessa luta também de salvar o planeta. Então, o pacto é uma proposta de alinhar os discursos para a gente não precisar ficar perdendo tempo brigando com pessoas que poderiam ser nossos aliados, né? Como que a gente concilia essas duas agendas? O produtor brasileiro está subordinado à legislação brasileira. Então, ele está achando que cumprindo essa legislação já é muito interessante. Então, dentro dessa legislação é proibido o desmatamento, ele é permitido na Amazônia, por exemplo, em 20%. Então, você compra uma área na Amazônia brasileira, no bioma amazônico, você tem direito de desmatar 20%. 80% da sua terra você vai ter que destinar à conservação. Então, isso foi um acordo aí debatido no Brasil inteiro, aprovado no Congresso Nacional em 2012, essa revisão do Código Florestal, e nós, produtores, estamos subordinados a essa legislação. E vem essa agenda global que não liga muito para essa questão da legislação brasileira. Ela quer o desmatamento zero, né? Então, não permite nem esses 20% que seria permitido por lei. Ela entra com uma ação como se isso fosse errado, também querendo criar boicotes, querendo criar moratórias. Então, é um pouco isso que a gente está tentando harmonizar no GTPS, né? A proposta desse pacto agroambiental é exatamente para a gente alinhar as ações aí dessas instituições para a gente ter um resultado eficiente para todos, né? Dá para a gente estar junto nessa batalha, a gente não precisa ser inimigo, né? Então, quem conseguir estar junto, quem conseguir respeitar a legislação brasileira, respeitar até esse direito ao desmatamento legal previsto na legislação brasileira, eu acho que dá para se aliar bem forte ao setor produtivo sustentável, moderno, e a gente criar uma ação onde a gente possa juntos pressionar e apoiar secretarias do meio ambiente estaduais ou o próprio governo federal na implementação do Código Florestal. E quando a gente quiser evitar esse desmatamento legal permitido por lei, a gente está propondo o mecanismo de PSA, que é o pagamento por serviços ambientais. Quer dizer, essa biodiversidade, essa vegetação nativa, ela não está estagnada ali, parada, né? Ela não está ali sem fazer nada. Ela está prestando serviços ambientais essenciais à sobrevivência aí da vida no planeta. Quer dizer, por que tem toda essa pressão mundial para parar o desmatamento no Brasil, né? Porque essa biodiversidade presta serviços ambientais essenciais ao equilíbrio do planeta. No caso, além da floresta ser um estoque de carbono, né, que a partir do momento que você não desmata e não queima, esse carbono não vai para a atmosfera, ele fica um estoque de carbono fixo no solo. Também ele é um garantidor aí da conservação da vida, né, da fauna, flora, micro-organismos no solo, quer dizer, além disso, também é um guardião das águas, das nascentes, dos aquíferos. E a floresta tira essa água do subsolo, através das suas raízes, e joga essa água na atmosfera. Então, se torna, e através das correntes, não sei se vocês já viram aquela questão dos rios voadores, né? A floresta amazônica joga essas partículas de água na atmosfera,
E as correntes de ar levam essa água para outros continentes, para a Argentina, para o sudeste do Brasil. Quer dizer, essa água, a floresta amazônica termina sendo uma reguladora do clima mundial, uma umidificadora do clima mundial. Então, se tem esse serviço essencial à sobrevivência da vida terrestre, a gente tem que mensurar isso, entender, ter metodologias para mensurar e cobrar, né? O Brasil chega em 2021 com uma condição única, né? A gente tem terra para produzir, a gente tem terra para conservar. Então, eu acho que no futuro, a gente, que nem hoje a carne é uma commodity, a soja é uma commodity, os serviços ambientais também teriam que ser uma commodity. E a implementação desse mercado de serviços ambientais regulamentaria essa conservação também, sabe, da biodiversidade. A gente não precisaria ficar nessa briga. Seria um mercado de serviços ambientais mundial. Na COP, eu acho que é o tema central dessa COP 21, que vai ser na Escócia, Novembro, COP né? 2021, vai ser em novembro na Escócia. Eu acho que o tema central que o Brasil deveria levar é a implementação do mercado mundial de serviços ambientais barra carbono, quer dizer, o crédito de carbono, como que a gente vai comercializar? Nós temos interesse nessa criação do mercado mundial de serviços ambientais porque nós somos potenciais vendedores, né? Para nós se torna mais uma diversificação das propriedades começarem a vender também os serviços ambientais. Para os países desenvolvidos, aí do hemisfério norte, principalmente, os maiores emissores de gás de efeito estufa, né, do mundo hoje é Estados Unidos, China, União Europeia e Índia, né? Então, eles são potenciais pagadores, então eles não têm tanto interesse em criar esse mercado de serviços ambientais. E eles que dominam o mundo, é uma agenda ainda muito controlada por Europa, e eles estão esperando se adequar aí, porque eles não são tão competitivos, né, na produção agropecuária, tem que subsidiar a produção interna. Se eles tiverem ainda que pagar pelos serviços ambientais, acho que eles têm receio, né, mas não tem jeito, né? Acho que é uma questão de justiça, uma questão de respeitar as características de cada país, né? O Brasil é um grande produtor e um grande conservador, né? Então, isso tem que virar uma diversificação dentro da propriedade e é nessa linha que a gente trabalha. Assim como você comentou, eu também acredito que a COP de novembro vai muito de encontro às questões ambientais, né? Vai ser um momento, de certa forma, após a piora da pandemia aí que a gente passou. A gente tem o Biden assumindo também que já se comprometeu, né, a voltar ao Acordo de Paris. Então, acho que com certeza a gente precisa entrar nessa pauta com um posicionamento mais diretivo também, né? E assim, Caio, você não acha também que falta um pouco de promoção, né, da nossa carne, da nossa produção, enfim, seja a nível nacional como internacional? Olha, acho que falta, né? Poderia ter mais promoção, mais fomento, mas está indo bem também, né? A gente está ampliando nossas exportações, quer dizer, esse ano o valor da carne no mercado interno ficou um pouco caro, mas as exportações para a Ásia aumentaram. Então, assim, podemos aumentar a promoção, aumentar o fomento, mas está indo bem, né? Eu acho que é uma demanda aí interessante, né? A Ásia, principalmente, melhorando melhorando a renda, né, do consumidor asiático, ele termina consumindo mais carne bovina. A crise da peste suína também, que matou uma boa parte do rebanho de suínos da Ásia, da China, foi um disparador aí do consumo de carne bovina. Então, eles não tinham essa tradição, esse hábito de consumir carne bovina. Então, agora eles estão vindo mais fortes. Para a gente é uma grande oportunidade. Como equilibrar isso com o mercado interno também, né? Como a gente conseguir, de alguma forma, garantir aí esse hábito brasileiro de continuar consumindo carne, né? Uhum. Legal. Eu estava até vendo uma notícia hoje aí que o consumo de carne bovina caiu bastante, né? O menor consumo aí desde 96, na verdade até pelo menos desde 96, que é desde quando levantam aí as estatísticas, né? Então a gente tem que fazer realmente, claro que isso não foi muito ligado ao preço, mas a gente tem que fazer um belo trabalho aí para a promoção da nossa carne, né?
E pensando, né, até em todas essas iniciativas, Caio, que você tão bem citou, enfim, tudo, né, um mundo aí de iniciativas de sustentabilidade que muitas vezes não chegam, né, ao consumidor final, ele não tem conhecimento sobre isso. Eu, como consumidora, como que eu posso saber se a carne que eu estou produzindo, ela vem de práticas sustentáveis, né? Você comentou de certificado da indústria, como saber? Olha, eu acho assim, se a pessoa está consumindo uma carne, se for dos grandes frigoríficos, você já tem a garantia de que essa carne já foi verificada, tem um sistema de verificação aí nas indústrias frigoríficas para garantir o compliance, o atendimento à legislação brasileira, garantir que não tem trabalho escravo, que não tem sobreposição com terra indígena, com unidade de conservação, e que não tem também desmatamento ilegal dentro dessa fazenda. Então, a parte ambiental é com os frigoríficos, acho que pode consultar quando tiver dúvidas sobre a indústria frigorífica, dar uma pesquisada ou até consultar a própria indústria para saber, né? Mas a maior parte das indústrias já está com esse módulo aí de verificação. Tá? E se quiser ir além da legislação brasileira, né, daí eu acho que tem que ver certificações, né, daí na própria embalagem da carne vai ter se ela tem alguma certificação, como que daí você vai conseguir checar o tipo de certificação e trabalhar um pouco nessa informação, né? Eu acho que é interessante e esse consumidor final ele tem um papel importante de estar analisando essa carne, de estar até às vezes pagando um pouco a mais por uma carne com um diferencial aí de certificação, porque ele vai estar mostrando para esse produtor, para os seus vizinhos, seus companheiros, que se ele investir em certificação, ele vai conseguir ter uma margem maior, né? Ele vai conseguir ganhar mais. Então a gente tem que estimular esse mercado aí de certificações. Né? Mais ou Tá? menos como aconteceu Pelo com o IMAC, café, a né? gente. Oi, desculpa. Desculpa. Mais ou menos o que aconteceu com o café, né? Isso, um pouco na linha do café, tem uma tendência agora na carne de ir para uma linha parecida aí, de um mercado de carne gourmet, né? Você vai ter a commodity, você vai ter a carne do dia a dia, mas essa experiência de churrasco, de final de semana, tal, acho que cada vez mais a gente vai para uma coisa gourmet mesmo, gourmet sustentável, sabe? Analisando esses dois pontos aí, qualidade e também sustentabilidade. Ah, legal. E, bom, Caio, para finalizar, eu soube aí que você tá prestes a lançar uma marca, você já pode comentar alguma coisa? Como que tá? Então, a gente está trabalhando na minha fazenda na Água Viva, agropecuária Água Viva, a gente sempre nessa linha da Liga do Araguaia, né, na fazenda com a minha família, na minha fazenda, a gente sempre está tentando fazer uma carne acima de qualquer questionamento, né, coisa que é difícil, né? Então, na fazenda Água Viva, eu estou trabalhando com um gado Angus Nelore. A gente está promovendo esse abate de fêmeas aí de 24 a 36 meses, com criada a pasto, com suplementação a pasto. E então a gente garante uma qualidade aí com a questão racial Angus Nelore, com a garantia dessa idade e com a suplementação a pasto, a gente garante uma qualidade excelente, né? Uma carne gourmet, gostosa, com um marmoreio bom. E também a questão das certificações, a gente tem o Rainforest Alliance, que é uma das certificações aí mais conhecidas mundialmente, e também desenvolvemos, junto com o Instituto Onça Pintada, o certificado Onça Pintada, que é um certificado que garante que dentro da fazenda é proibido caçar e também está seguindo os passos aí para regularização ambiental. E a gente faz um monitoramento das onças dentro da fazenda. Então, a gente já encontrou dentro da fazenda espécies aí, gato maracajá, gato mouriço, jaguatirica, onça parda, onça preta, onça pintada, lobo-guará, capivara, anta, enfim, pássaros, todos os animais aí. A gente está ali na região do Vale do Araguaia, no município de Cocalinho, então tem
a gente tem fauna tanto da floresta amazônica quanto do cerrado e Pantanal também. É uma mistura dos 3 biomas ali, uma região na beira do Rio das Mortes, Rio Araguaia um pouco alagada. Então, você tem toda essa fauna de Pantanal, mais o boto, que é da Amazônia. Então, você tem animais, tem tuiuiu, tem boto junto, tem uma beleza muito bacana. Temos já nas redes sociais aí o Soul Beef, chama a marca de carne, Soul Beef, tudo junto, dá para dar uma consultada já. Legal. E a expectativa é de ter essa carne acima de qualquer suspeita, tá? Acima de qualquer ataque, né? Vamos tentar trabalhar aí numa carne referência mesmo, de qualidade e de sustentabilidade. Com certeza. E tem previsão aí de estar no mercado? Vai vir para outros estados, para São Paulo? Fiquei curiosa agora para experimentar. A gente tem uma parceria aqui com o pessoal de São Paulo do BB, né? Que é um distribuidor. Já estamos programando, aí a pandemia atrasou um pouco nossos planos, mas acho que os próximos 2 meses aí a gente já vai estar fazendo os primeiros abates, aí, teste, começa uma coisa bem artesanal, bem pequena escala, para a gente sentindo o consumidor, como ele vai reagir a essa carne, se vai ter interesse, para a gente conseguir ir aperfeiçoando e aumentando a produção. Mas os próximos 2 meses aí espero já ter novidades aí, se Deus quiser. Legal, Caio. A gente super valoriza aí todas essas marcas que prezam por práticas sustentáveis aí em toda a cadeia. Bom, Caio, acho que nosso papo chegou ao fim, né? Foi uma aula realmente essa conversa. Aprendi, eu que já venho estudando aí, aprendi muito com você. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Parabéns por todo esse trabalho, né? A gente no blog tenta sempre trazer essas iniciativas que prezam, né? Que prezam e fazem na prática a sustentabilidade, né? Para justamente mostrar para o consumidor que existe e que, enfim, que é uma tendência e, de fato, né? Conseguir unir a cadeia de forma a comunicar de uma forma cada vez mais transparente o que vem sendo feito da fazenda para até chegar no prato dele, né? Então, muito obrigada, e parabéns seja pelas suas iniciativas aí na fazenda, na Liga do Araguaia, GTPS, eu sou muito fã do grupo, acompanho já há muitos anos, e, enfim, acho que é um grupo que faz iniciativas fantásticas aí há já um bom tempo, né? Até quando nem se falava tanto ainda de sustentabilidade na pecuária, o grupo já estava trabalhando de forma bem prática aí junto aos produtores e à indústria. Então, parabéns aí pelo trabalho e, de novo, muito obrigada aí pela sua participação. Legal, Juliana. E amanhã eu também sou o presidente aí do IMAC, como você falou, né? O IMAC é um órgão aí tripartite, né? A gente representa o estado de Mato Grosso, as indústrias frigoríficas e os pecuaristas, nessa agenda mesmo de intensificação, produzir mais, melhorar a balança de carbono, regularização ambiental e principalmente promoção da carne de Mato Grosso, aí, tanto mercado interno quanto externo, foco na Ásia. E amanhã a gente vai ter uma live às 15 horas também de Brasília. Quem quiser dar uma pesquisada aí nas redes sociais aí do IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, vai ser uma live direcionada para a imprensa, mas está aberto ao público aí, pelo YouTube, pelas redes. Então, quem quiser acompanhar também, vai ficar será muito bem-vindo. Depois também Vai ficar disponível depois também. Legal. Tá? Então, a gente vai deixar o link aqui e vai divulgar também para o pessoal assistir. E, Caio, para quem quiser acompanhar aí o seu trabalho, pode te seguir em alguma rede social? Pode seguir nas redes aí todas, Caio Penido. Eu estou nessa agenda no GTPS, no IMAC, na Liga do Araguaia, nas fazendas, quer dizer, sempre a mesma agenda, produzir mais, melhorar a balança de carbono, melhorar a riqueza do solo, né? A gente tratar o solo como uma entidade viva que tem que ter vida nesse solo sempre, regularização ambiental, conservação, PSA. Essa é a agenda do Brasil, na minha opinião, não tem muito para onde correr. E em cada um desses fóruns a gente se alia com determinados stakeholders, né? Na Liga do Araguaia a gente está junto com os pecuaristas, então tem uma ideia central forte que nos une, né? A gente faz parceria com
as entidades interessadas. No IMAC é governo, indústrias frigoríficas e produtores. E no GTPS são 6 categorias, né? Não tem governo, é produtores, indústrias frigoríficas, varejo, restaurante, prestadores de serviços, e as ONGs e bancos, né? São 6 categorias. Então, debatendo ali já é uma coisa bem mais ampla, já entra muito mais discussão, debate. Então, cada fórum desses é um trabalho. A agenda sempre é a mesma, mas em cada fórum a gente se adapta e o plano de ação em cada um deles é de uma forma, tá? Mas podem acompanhar, eu acho que é um tema muito interessante e relevante aí para a sustentabilidade do planeta. O Brasil tem essas 2 grandes vocações, produtor de alimento e também produtor de serviços ambientais. Vamos conciliar essas 2 vocações e vamos projetar o Brasil como a grande referência do mundo em produção sustentável, em conservação, vamos alimentar o mundo salvando o planeta. Acho que é isso, Juliana. Muito obrigado pelo convite, um prazer aqui estar com você. Passando tudo isso, a gente se encontra aí pessoalmente uma hora. Com certeza, para um churrasco. Acho que você não poderia terminar melhor, Caio. Muito obrigada. Muito bom. Valeu.